Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Gente, como eu disse, sábado não teve a live, porque eu fiz uma pequena cirurgia, aqui ó, no nariz. Então, justamente eu fiz no sábado essa cirurgia, e não tinha como que eu estava com o curativo. Então, como eu disse que a gente ia fazer uma live sobre os 10 mandamentos, ficou para hoje. E como eu falei, né? Hoje nós vamos fazer sobre os 10 mandamentos. Não vai dar para fazer tudo, porque é muito longa essa live. Como eu disse, nossas lives são curtas, objetiva, para que as pessoas possam também acompanhar. Essa live, gente, tem como objetivo de que as pessoas aprendam mais sobre a Bíblia. Como ministro da Palavra de Deus, eu estou convidando hoje, é uma coisa que me veio na cabeça, que faz tempo que a gente já deveria ter feito isso. Nós estamos convidando a presença de Jesus para estar presente nessa live, porque é muito importante. Ele disse que quem estaria falando dele, lá ele estaria. Como nós estamos falando dele, nós somos seguidores de Cristo, nós ficamos muito honrados como o Senhor é o dono dessa live. Então, gente, vamos aproveitar que nós precisamos muito do Senhor. Eu sei que nós vivemos num mundo hoje muito, muito, muito complicado, muito difícil. E sei também que todo mundo tem um sonho, certo? É pecado sonhar? Não. Se a pessoa não sonha, a pessoa não vive. Sonhar significa viver, esperar coisas boas. Então, vamos aproveitar, vamos pegar na mão do Senhor Jesus, que Ele é o nosso intermediário para Deus Todo-Poderoso. Ele vai levar nossas petições, nossos pedidos para o Senhor. Então, vamos começar? Vamos fazer essa corrente com todos vocês, aproveitando a presença de Deus, a presença do Senhor aqui nesse momento. Vamos começar, vou dar um minutinho. Qual seria o sonho de cada um? Vamos lá? Vamos entregar nas mãos do Senhor nossos sonhos. Segundo, tudo bem? Aumenta a nossa fé. Então, nós vamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fé. Terceiro, vamos pedir sabedoria. Porque se Deus dá sabedoria para nós lidar com os problemas do dia a dia, a gente fica doido. Porque é muito problema. Todo mundo tem problema. Então, vamos pedir sabedoria. Certo? Nós estamos numa corrente na presença do Senhor. Lembra disso. Nós estamos pedindo, fazendo as petições no nosso dia a dia. Vamos pedir o quê? Esperança. Uma esperança para dias melhores. Uma esperança para um futuro melhor. Aquele futuro que Ele prometeu para nós. Vamos ter esperança. Não vamos desanimar. Vamos aguardar essa esperança que nós estamos pedindo para o Senhor. E mais, é pecado pedir prosperidade? Não. Vamos pedir prosperidade para o nosso dia a dia. Não se esquecendo que nós estamos numa corrente. Está todo mundo nesse momento fazendo seu pedido para o nosso Senhor Jesus. Que bom que vocês estão acompanhando ao vivo, porque as nossas petições têm mais força. Nós estamos juntos, nós estamos todos caminhando por um só caminho. Nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. Nós estamos querendo muito, muito, muito que todas as coisas boas aconteçam. Então, vamos caminhar junto, vamos pedir junto e vamos agradecer junto. Agradecer também por Ele estar sempre presente na nossa vida. Vocês querem ver aonde Ele falou que tudo isso a gente poderia fazer? Vamos ler, pega sua Bíblia aí. Vamos ler Efésios 1:17. Vamos chegar lá em Efésios 1:17. Porque lá ele está falando isso aqui.
Efésios 1:17. Pega aí sua Bíblia, olha aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, te dando conhecimento, espírito de sabedoria e de revelações, viu? Ele não esconde nada de ninguém. Ele está dando para as pessoas o espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelações. O que quer dizer revelações? Revelações é isso que nós estamos fazendo. Estudando a Bíblia e aprendendo o que Ele quer que a gente aprenda sobre Ele. Isso é a revelação que Ele está dando para nós. Deu para vocês perceberem que a Bíblia, ela é um livro que não esconde nada. Então, ela é assim. Se você procurar estudar, se você procurar junto, procurar um caminho, você vai encontrar esse caminho. Não existe a pessoa que procura que não acha. Então, esse caminho, ele tem. E esse caminho é a palavra de Deus. E como eu disse, os 10 mandamentos. Muita gente pensa que os 10 mandamentos é uma ordem. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês que os 10 mandamentos não é uma ordem, é um estatuto. É um estatuto que Deus deu lá para o povo de Israel. Ele deu para Moisés, por quê? Quando ele conhece o ser humano como é, o que ele fez? Ele fez um estatuto para que as pessoas seguissem aquilo que ele queria. O que significa estatuto? Regras, normas, leis que organiza e regula o funcionamento de uma organização de grupo, sociedade. É isso que significa um estatuto. É regras e leis. Olha, vocês têm que saber na Bíblia Sagrada o que significa estatuto e o que significa ordem. Ordem é uma ordem que Deus deu para as pessoas. Estatuto é uma lei, entendeu? Então, esse estatuto são os 10 mandamentos. Então, era para o povo seguir aquilo que ele queria que o povo seguia. Ele vai estar lá em Êxodo, capítulo 20, do 2 até o 17. Esse é o primeiro estatuto que ele deu. Em Êxodo, capítulo 20. Se vocês puderem seguir na vossa Bíblia aí, ou se vocês quiserem anotar para depois vocês lerem, porque nós vemos os mais interessante no momento, porque toda a Bíblia é interessante, mas tem aqueles textos que ele chama mais chamativo, né? Então, nós vamos ler do 2 até o 17. Então, me acompanha aí para vocês verem o que Deus falou lá no começo. Olha lá, que ele falou, eu sou o Senhor teu Deus. Isso ele está falando para Moisés. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Ele já falou que não era para fazer outro Deus diante deles. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ele classificou aqui as pessoas que servem outros deuses, ele classificou que odeia ele. Olha que perigoso, né? Curvar diante de outros deuses, né? Porque ele falou que as pessoas odiavam ele. Porque ele falou que o único Deus era ele, que não existia outro. Agora ele fala assim, ó. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás... Então, até aqui. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Agora ele fala assim... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão.
Lembra-te do dia do sábado. Bom, aqui nós vamos ver, até aqui. Então, até aqui, ele falou do que ele queria que as pessoas servissem ele. Então, agora nós vamos ver Êxodo 24, 25. 23, 24, 25. Então, até aqui. Esse é o primeiro mandamento. Vamos ver aqui mais onde ele confirmou aqui, ó. Êxodo 23, 24 e 25. 23, 24 e 25, ó. Não, ó, novamente ele diz aqui, ó. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Me mandou que quebrasse tudo. E servireis ao Senhor vosso Deus, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu atirarei do meio de vós a enfermidade. Viu? Falou que aquele que não servisse outro Deus, que seguisse ele direitinho, que honrasse ele, que não curvasse de outro Deus, ele não ia deixar nem as pessoas sofrerem enfermidade. Isso foi uma promessa dele. Isso foi o primeiro mandamento, certo? Agora nós vamos na lei do sábado. Agora vamos aqui, ó. Ele falou assim, ó. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalhará e fará da tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aí, que ele quis dizer isso daí? Será que ele estava falando que as pessoas era para guardar a vida inteira o sábado? Ou ele estava falando naquela época que era para quê? Porque o sábado ele tornou sagrado, porque o povo tirou o sábado para o quê? Servir no tabernáculo. As pessoas só reuniam no sábado. As pessoas só serviam a Deus no sábado. Aí Jesus viu que era uma lei, era um estatuto, então era lá na lei mosaica, que eles iam só no sábado servir Deus. Aí Jesus falou, não, a lei do sábado é um estatuto, né? Então ele fez o seguinte, ó, Mateus 12, do 1 ao 8. Não, vamos ler primeiro Lucas 6, do 1 ao 9. Vamos lá no Lucas. Primeiro vamos no Lucas, depois nós vamos no Mateus. Lucas 6, do 1 ao 9. Olha o que Jesus disse aqui. 6, do 1 ao 9. Presta atenção, gente. Não é que Jesus estava contra as leis de Deus, não. É que Jesus, ele tá bem aqui, ó, grudado. Acredito que essas duas folhas estão grudadas. Olha, grudadinha. Ó, 6 do 1 ao 9. Olha o que Jesus disse. E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos, a comiam. E alguns dos fariseus, que eles só criticavam Jesus, né, eles só via um errinho para estar criticando Jesus. Por isso que quando uma pessoa fazia o mal, Jesus chamava de fariseu, porque eles eram críticos. Em alguns fariseus eles disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Fizeram uma pergunta, porque lá era sábado, era sagrado. Jesus estava o quê? Colhendo espiga no sábado. Aí Jesus respondeu-lhes, disse, nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da apropriação e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só o sacerdote?
Aí ele veio e complementou. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Que ele disse que ele era Senhor do sábado também. Não só servir. Ele era Senhor do sábado. Então ele poderia sim tirar essa lei do sábado. Então vamos ver também Mateus 12, do 1 ao 8. Mateus também complementa isso aqui, quer ver? Mateus 12, Mateus aqui ele fala mais explicadinho ainda. Mateus 12, do 1 ao 8. 16. Ai, olha. Ela gruda muito. Sempre que eu quero tá grudada. 13, 12. Ó, 12 de 1 a 8. Olha o que ele disse aqui, Senhor Jesus, ó. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, que tá falando a mesma coisa das espigas, ó. E seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tens lido o que fez Davi, porquanto teve fome, ele e os que com eles comiam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pão da apropriação, e não era lícito comer nem aos que com eles estavam, mas só o sacerdote, quer dizer, naquela época era só o sacerdote que comia aqueles pão, né, da expiação. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? O que ele disse? O sacerdote, eles violam o sábado. Porque eles fazem a expiação do pecado, fazem um monte de coisa. Então, quer dizer, ele falou, eles fazem e não tem culpa. Não leste? Ele falou que não leste a Bíblia, que o sacerdote faz a obra, ele quis dizer, né? E que o sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa? Ele fez uma pergunta, né? Por que ele falou que eles violam o sábado? Porque fazia tudo no sábado. A expiação do pecado, eles matavam os animais, era feito no sábado. E ele falou que eles faziam e não tinha culpa. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Que ele falou, ele é maior do que o templo, que era Jesus. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Porque o Filho do Homem, até o sábado, ele é Senhor. Entendeu? Então, ele deu bronca nos fariseus. Falou que ele era Senhor do quê? Dos sábados. Então, não é que ele infringiu a lei. Ele só simplesmente falou. Ele chamou atenção. Então, quer dizer que o sacerdote teria pecado, porque o sacerdote fazia tudo no sábado. As pessoas iam no templo, mas quem trabalhava? Era o sacerdote. Eles matavam, faziam expiação do pecado, eles faziam as reuniões. Então, ele chamou atenção nisso daí. Quer dizer, o dia de Deus, para servir a Deus, é todos os dias. Não precisa ser um dia específico. Ele quis dizer isso daí. Que ele era maior do que o templo, né? Então, ele estava colhendo espiga. Ele estava mostrando que o sábado era um dia comum como outro qualquer. Ele chamou atenção nisso daí das pessoas. Olha, nós estudamos 2 mandamentos. Nós estudamos o nome divino, né? E nós estudamos a lei do sábado. Agora nós vamos ler o outro mandamento, que ele vai estar aqui, em Êxodo 20, 12. Vamos ver qual que é esse daí? Êxodo 20, 12. Essa Bíblia aqui, ela é legal porque ela tem as letras bem grandes, então dá para enxergar bem. Porque eu gosto das outras mais antiguinhas, mas a letra é bem miudinha, fica difícil. Porque eu acostumei com aquela Bíblia bem antiga mesmo, a primeira versão corrigida em português, mas
para mim, ler essa aqui à noite é melhor. Então, vamos ler Êxodo 20:12. Vamos ver o que fala lá? Vamos ver outro mandamento. Esse é muito importante. As pessoas falam, pai e mãe, olha o que Deus fez com a honra dele. Ele dividiu com os pais. Olha, ele pôs aqui, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que ele falou? Que era para honrar pai e mãe. Ele não falou para virar as costas para pai e mãe. Ele não disse isso. Ele disse que tinha que honrar pai e mãe. Ele disse que era para honrar o nome dele, que era para honrar ele. Ele dividiu a honra com pai e mãe. Vocês viram como é sagrado um pai e uma mãe para gente? Que deu a vida para um filho, o pai e a mãe dão a vida para um filho. Mesmo que Deus também, ele faz tudo para nós. Então, ele dividiu a honra com o pai e a mãe. Olha que legal que ele fez aqui, né? Então, honra teu pai e tua mãe. É mais um dos mandamentos. E vamos ver, lá em Efésios, que fala sobre essa honra. Vamos lá no Efésios. Essa para trás. Efésios 6. Ai, Jesus. 4. Não, já estou em Colossenses. Efésios 4. Não é 6. Achei. Efésios 6, 2, 3 e 4. 6, 2, 3 e 4. Olha aqui. Olha aqui que o apóstolo falou. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Tá vendo? Então, ele mandou que honrasse o pai e a mãe, que era um dos mandamentos que Deus falou, mas que também que os pais também respeitassem seus filhos. Que não adianta você ensinar para honrar o pai e a mãe ficar batendo, judiando de um filho, né? Abandonando, que nem nós estamos vendo hoje. A gente liga uma televisão, é mãe matando filho, é mãe fazendo um monte de coisa ruim para os filhos, né? E não, Deus, ele deu os filhos para a gente cuidar, proteger, amar, ensinar e não maltratar. Então, aqui ele foi bem claro. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. É um conselho também do apóstolo Paulo. Quando ele disse que era para honrar pai e mãe, ele já logo em seguida, ele já falou para os pais também respeitar os filhos. Então, é vice-versa. Vamos respeitar o pai e a mãe e pai e mãe vamos respeitar nossos filhos. Que os filhos que Deus deu para nós é uma herança do Senhor. Então, hoje acontece o seguinte, nós lemos 3, né? Nós lemos o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento. Aí vai ter mais para frente, não matarás, não cometerás adultério, não furte, não levante falso testemunho, não deseja a casa do próximo. Quer dizer, tem mais que nós vamos considerar na próxima live. Que nem eu disse, nossas lives são pequenas, então nós precisamos fazer pequena para que as pessoas possam acompanhar adequadamente, estudando. Se quiser depois ler o assunto inteiro na Bíblia, né? Já tá aí os textos, mais ou menos, alguns textos que já depois tem a complementação, na hora que vocês tiverem um tempinho, aí vocês leem a Bíblia, que é muito importante ler a Bíblia, tá bom? Aí eu vou falar para vocês o seguinte, semana que vem nós vamos falar o resto. Vou pedir para vocês não esquecerem de dar o like, compartilharem. E vocês que vão seguir no YouTube, que estão assistindo no YouTube, por gentileza, se inscreva no canal, toca o sininho para que esse canal cresça. Nós precisamos crescer. Por quê?
Se nós crescermos, o YouTube ele vai reconhecer que precisa manter a gente no ar. O YouTube é assim. Se você não cresce, se as pessoas não se inscrevam, se as pessoas não tocam o sininho, então o YouTube corta o canal. Nós precisamos que esse canal não corte, porque nós precisamos que Jesus esteja caminhando com nós, para que nós possamos chegar até o fim desse sistema, todo mundo conhecendo a Bíblia, todo mundo do lado do Senhor. Amém? Bom, gente, vamos fazer uma oração. E para hoje nós já estamos encerrando a nossa live. Vamos pedir as bênçãos para a semana. Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, queremos chegar até essa santa presença através de seu amado Filho Jesus Cristo, para pedir as bênçãos, Senhor, dessa semana. Que essa semana seja uma semana abençoada, com muitas vitórias, muita conquista, e que todas aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, Senhor, põe a sua mão, acalenta ela nos seus braços, para que elas possam assim também sentir o aconchego do seu amor. Derrama sua bênção, Espírito Santo, a cada uma delas, a todos os dias, que elas possam assim sentir a paz do seu coração e a felicidade de um dia ter uma vida tranquila e feliz. Eu sei, Senhor, que nós não merecemos, e sei também que nós vivemos num mundo de iniquidade. Proteja nós sobre os inimigos, Senhor. Livra cada um do ataque de nossos inimigos. E nos fortaleça para que continuemos cada vez mais com a nossa fé e perseverança. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos sempre. Amém.